Fala, meus amigos policiais militares de todos os estados da Federação, os militares das Forças Armadas. Se você não me conhece, meu nome é Renato Ramos e esse é mais uma análise do nosso canal 30 anos sem novidades, que vai tratar hoje dos direitos previdenciários dos militares. Se você ainda não parou para refletir sobre o tema, hoje nós vamos pensar um pouco sobre o assunto, mas já podemos chegar a uma conclusão de antemão. A inatividade com 30 anos não é um privilégio dos militares. Não é um privilégio dos civis que se enquadram nas mesmas condições de trabalho dos militares se aposentarem com 15, 20 ou 25 anos de trabalho. É antes uma medida compensatória que existe por um motivo único. Você militar e os civis que exercem atividades similares à sua vivem menos que um trabalhador comum. Antes da vinheta, vamos acompanhar a redação do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 64 do Regulamento da Previdência Social, que foi alterado recentemente, em 2013, pelo Decreto 8.123, de 16 de outubro de 2013. O artigo 64 tem a seguinte redação: a aposentadoria especial, uma vez que cumprida a carência exigida, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, esse somente quando cooperado, filiado à cooperativa de trabalho ou de produção que tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. E o parágrafo 1º diz: a concessão da aposentadoria especial prevista neste artigo dependerá da comprovação, durante o período mínimo fixado no caput, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente. E o inciso subsequente, o inciso 2, da exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Bom, e o que a leitura do artigo 64 do Regulamento da Previdência Social diz? Que o trabalhador, com alguns quesitos normativos que delimitam seus beneficiários, que esteja exposto de maneira permanente a agentes nocivos à saúde ou perniciosos à integridade física, tem direito à aposentadoria especial, ou seja, uma redução do tempo de serviço desses trabalhadores que são especificados pelo caput do artigo 64. E aí nós fazemos a leitura do parágrafo 2º, nós temos que essa exposição aos agentes nocivos e perniciosos à integridade física e à saúde devem estar acima dos limites de tolerância, os quais são estabelecidos conforme critérios quantitativos ou disciplinares pelo artigo 68 desse mesmo regulamento, ou seja, o regulamento da Previdência Social. Mas hoje nós não vamos avaliar especificamente esses critérios, quantos e quais seriam esses agentes perniciosos, até porque o tema já irá se estender bastante. Eu acho que já é muito nítido que os militares se enquadram nessas condições, principalmente de exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos e agentes que são nocivos à integridade física dos militares, com risco acentuado, inclusive de morte. Eu não vou me aprofundar normativamente no tema, analisando quais as leis e regulamentações que delimitam os produtos e as exposições que ensejam a aposentadoria especial. A gente pode até fazer isso em um vídeo futuro. Ocorre que por enfrentarmos ocorrências de toda a natureza no nosso dia a dia, as quais compreendem talvez todo tipo de risco que os trabalhadores civis também são expostos e por isso possuem aposentadoria especial, os militares teriam que, em tese, ter o mesmo tratamento normativo que aos civis já são reconhecidos. Assim, eu vou exemplificar com algumas situações diárias que, por óbvio, seriam homologadas por estudos específicos, só para contextualizar a situação que nós militares enfrentamos. Então, para não deixar muito vago, vamos aos exemplos. É bastante clara a exposição a esses agentes químicos, físicos e biológicos que os bombeiros, e aqui eu falo especificamente dos bombeiros militares, enfrentam quando estão no serviço operacional, seja nos incêndios em residência, nos incêndios em indústrias químicas inclusive, nas situações de mergulho em condições insalubres. A gente sabe inúmeras situações que os bombeiros mergulham em represas e rios extremamente poluídos. Outro exemplo do risco iminente e exposição a esses agentes é a retirada de cadáveres em estado de putrefação, o que pode gerar inúmeras doenças, já que há a presença real de agentes biológicos nocivos. O dia a dia dos bombeiros do resgate, em contato direto com pessoas com doenças transmissíveis. A título de exemplo, nós podemos mencionar os acidentes de trânsito, que a vítima tenha, por exemplo, HIV.
Nós sabemos que esse tipo de ocorrência é extremamente perigosa, pois estamos expostos a dois riscos iminentes. Tanto a situação de lesão por objetos cortantes, em contato com a lataria do carro, e uma posterior contaminação com agentes contagiosos em decorrência do contato biológico com o sangue da vítima. E também a presença de outros riscos como de explosão. Quanto ao policiamento, parece que a exposição aos agentes potencialmente nocivos à integridade física desses militares é de fácil constatação e se alinha perfeitamente à execução diária do serviço de policiamento extensivo das polícias militares. A morte de policiais militares que não deveria existir, ou se existir ser uma exceção, hoje é quase que constante e uma regra nos demais estados da federação, inclusive aqui em São Paulo também. Não vamos nos esquecer dos militares da União e de seus diversos treinamentos em guerra na selva, montanha, paraquedismo, mergulho e o que é mais difundido hoje, que tem a mesma importância que todas essas atividades realizadas pelas Forças Armadas que eu já citei, tem um conjunto com as polícias militares, são as ações de garantia da lei e da ordem, nessa espécie de coalizão da União com os demais entes federativos, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, que culminam com inúmeras vidas militares ceifadas. Parece então, de acordo com a norma, que os militares, em tese, se aposentariam com no mínimo 25 anos. Agora, se comparássemos as atividades dos trabalhadores civis que se colocam em risco, de acordo com o artigo 64 do Regulamento da Previdência Social, talvez chegariam em números ainda menores que os nossos 30 anos, talvez tangenciando os 15 anos. Mas há um porém, você, unicamente por ser militar, não se enquadra nos quesitos do caput do artigo 64 como trabalhador segurado, avulso ou como contribuinte individual, como disciplina o regulamento da Previdência Social. E muito menos está afiliado a uma cooperativa de trabalho ou uma cooperativa de produção. Então, por não termos normas específicas, e mesmo que você esteja nas mesmas condições de risco de trabalhadores civis, e percentualmente tenha um aumento de chances de violação de sua integridade física ou até mesmo um risco iminente de morte na realização de sua atividade no seu dia a dia, você não pode se aposentar como civis com 15, 20 ou 25 anos, embora esteja na mesma condição de trabalho e riscos, né? E para encerrar, vamos rever o que aprendemos hoje. A aposentadoria especial é uma medida compensatória àqueles profissionais que têm a sua saúde e integridade física corriqueiramente expostas durante sua atividade de trabalho e correm riscos iminentes de morte. Essa aposentadoria reduz o tempo de contribuição do civil para 25, 20 ou até mesmo 15 anos, uma escala gradativa de riscos, mas não vale para os militares. Embora esses possuam condições de trabalho bastante similares às dos civis, isso não vale para os militares, que constantemente vemos com grandes lesões ou até mesmo morrem em decorrência de sua atividade. Esses direitos são reconhecidos pelo artigo 64 do Regulamento de Previdência Social, mas não englobam os militares, apesar de enfrentarem muitas vezes os mesmos ou mais riscos. Hoje que nós já vimos que inclusive os 30 anos de serviço talvez estejam em dissonância com o ordenamento brasileiro, por prever um número de 25, 20 ou 15 anos para profissionais nas mesmas condições, no próximo vídeo nós iremos tentar entender por que a aposentadoria deve se manter necessariamente integral. Você já sabe, se gostou desse vídeo, o melhor reconhecimento que nós podemos ter é o seu joinha, basta clicar no botão de gostei, assim você incentiva o canal a produzir mais vídeos. Estamos em todas as redes sociais, especialmente no YouTube e Instagram, mas também no Facebook. No Instagram temos dicas diárias do direito relacionado à atividade policial e aos militares. Não esqueça que você também pode compartilhar esse vídeo, isso traz maior compreensão do tema para todos os militares e facilita o entendimento sobre esse assunto, auxiliando a busca dos seus direitos como militar. Quanto mais pessoas conhecem sobre o tema, maior a nossa compreensão e força argumentativa. Lembre-se sempre, nossas manifestações devem sempre seguir as normas e regulamentos das nossas instituições.